Crônicas. Deixa eu ver aqui. Perdão, é 2 Reis. Não vai ser as crônicas. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis está lá no início da Bíblia, para quem está aí procurando. 2 Reis. Vai contar a história ali de Eliseu, com aquela viúva, né? Muitos já conhecem essa história. O texto diz assim, 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Agora os irmãos abrem lá em Mateus capítulo 25. Nós vamos voltar daqui um pouquinho aí no livro de Reis. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Diz assim, Mateus 25: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Agora os irmãos abrem lá em João 16. 16 a partir do 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Só até aí, amém? Vamos voltar lá para o Reis. Segundo Reis. Se os irmãos prestaram atenção nos 3 textos lidos nessa noite, e no louvor cantado aqui, eu gosto muito de prestar atenção quando o louvor é louvado aqui na frente, para ver se estamos em sintonia. E exatamente, a igreja está em sintonia. Se os irmãos ficarem bem atentos ao que o Espírito está dizendo, você vai compreender o que o Espírito quer te falar nessa noite. O que tem em comum nos 3 textos e nos louvores louvado nessa noite? Exatamente a pessoa do Espírito Santo. Os 3 textos, de maneira diferente, vai nos ensinar sobre a questão principal na vida de um cristão, a terceira pessoa da Trindade, uma das pessoas, da Trindade, o Espírito de Deus. No primeiro texto, o Senhor nos mostra, nos revela a história de uma mulher que fica viúva. E além de viúva, essa mulher encontra-se numa dívida que naquela época, se você devesse, os seus filhos eram levados como pagamento da dívida. Então essa mulher corria risco de perder os seus 2 filhos, porque o marido faleceu e tinha uma dívida enorme. E o que o Senhor vai nos mostrar nessa noite, que no momento da crise daquela mulher, no momento que ela foi pega em uma situação talvez sem saída, aquela mulher foi movida por fé. Então aquela mulher vai aonde nós devemos ir, na presença de Deus. Aquela mulher no versículo 1 mostra que ela vai procurar o homem de Deus. Naquela época você precisava de um intermediário. Hoje nós só precisamos nos ajoelhar. Aquela mulher então, ela chega diante de Eliseu e relata a situação, e ela diz: o meu marido te servia, meu marido servia ao Senhor, porque era também profeta. Aqui o Senhor está nos mostrando que no momento de crise, aquela mulher soube o que fazer, irmãos. Ela foi buscar ajuda, mas não é ajuda em qualquer lugar. Ela poderia ter se descabelado, ela poderia ter entrado em desespero, tentar esconder os filhos, porque a dívida era muito alta e ela poderia perder aqueles filhos. Mas não, na crise, ela busca ajuda em Deus. Isso nos mostra fé. Aquela mulher então começa agora a entrar em um outro patamar, em um outro nível espiritual. Sabendo que tem uma situação talvez irremediável, mas ela vai buscar a Deus. E o Senhor nos mostra que quando ela chega diante do profeta, no versículo 2, ele faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela fala: eu não tenho nada. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Fico pensando que aquela botija talvez fosse um valor insignificante, porque senão ela mesma teria vendido e pago a dívida.
mas você guarda no seu coração essa palavra. Ela tinha essa botija de azeite. E se você vai ler a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, você vai entender que muitas vezes, quando o Senhor traz a palavra óleo, está nos remetendo ao Espírito Santo de Deus. Nesse texto também o óleo vai nos apontar o Espírito Santo. Essa viúva tinha um pouco de óleo, mas tinha o óleo. Então Eliseu fala para ela: vai, peça vasilhas emprestado para os teus vizinhos, entra para a tua casa, para o teu quarto, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Irmãos, ela não podia ir lá, pegar as vasilhas, ir para a casa dela sozinha e orar, ou então ir orar lá no templo. Mas não, vai entrar um outro ingrediente na vida desta mulher. Ela já estava movida por fé, agora vai entrar obediência. Oh, irmãos, mas obediência tem sido hoje em dia muito difícil. Como nós temos andado como filhos desobedientes. Falo isso com todos nós. Como nós temos desobedecido a palavra de Deus. Mas você pode me dizer assim: mas irmã, eu não estou em pecado. Misericórdia, eu estou andando daquilo que eu entendo que está certo. Exatamente. Nós estamos andando cada um naquilo que acha que está certo. Nós não estamos, irmãos, voltando para a Bíblia. É a Bíblia que é a nossa bússola. Se a Bíblia diz assim, é assim. Se ela diz para você ir para um lado, é para aquele lado. Se você tentar incrementar ou colocar um desvio, você está em desobediência. Se você está em desobediência, a palavra já está contaminada no teu coração. Porque nós temos que ter essa fé, irmãos. Essa fé precisa ser inabalável. Porque quando a adversidade chegar, teu coração está revestido de obediência e fé. Satanás não vai te tentar, porque você crê no Deus que você está buscando. Se você não estiver na sua vida essa área trabalhada, quando vier as adversidades, Satanás sabe aonde puxar o teu tapete, e você vai cair. Eu vou cair. Talvez na sua vida a fraqueza é a enfermidade. Talvez na sua vida é o relacionamento, é dinheiro, é segurar o que Deus tem dado para você. Seja qual for o problema que você tem que lutar e enfrentar, se o teu coração não é obediente a Deus, isso vai ser um problema grande na sua vida. E quando Deus quer trabalhar em nós as nossas fraquezas, os nossos defeitos, nós culpamos a Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo isso comigo? Ao invés de: Senhor, me ensina agora a exercer minha fé. Senhor, diante dessa dificuldade, eu quero aprender a te obedecer ainda mais. Eu quero te amar ainda mais. Nós pedimos para o nosso Deus trabalhar em nós. Nós pedimos ao nosso Deus para moldar Jesus em nós. Irmãos, Jesus, Ele não passou nessa terra dentro de um quarto fechado, trancado, não. Ele não passou os seus 32 anos, 30 anos, numa redoma trancado. Só os 3 anos depois que Ele foi atuar no seu ministério. Não. Jesus, desde o nascimento dele, Jesus, Ele enfrentou tudo que esse mundo tem para nos atacar. Por isso a Bíblia fala em Hebreus, de Gênesis a Apocalipse, que Ele foi tentado em todas as áreas. Senão Ele não poderia ser o nosso substituto. Jesus passou por tudo que você está passando, irmãos. Só que Ele venceu. Ele venceu por quê? Porque Ele andava em fé e obediência ao Deus que Ele ama, que Ele serve,
que ele serviu quando estava aqui nessa terra. Essa mulher então agora ela está movida pela fé e pela obediência. Então ela vai, o profeta manda ela buscar essas vasilhas, e a gente vê aqui a atitude dessa mulher. O Senhor fala para ela assim ali através do profeta: vai e fecha a porta sobre ti e teus filhos. O que isso nos ensina? Oração familiar, irmãos. Oração familiar em casa. Quantos de nós queremos que o mundo veja nosso sofrimento? Queremos que o mundo nos abrace na hora da luta, mas dentro de casa estamos com o bico que dá para até tocar uma música de tão grande, cara fechada, não quer saber do problema do irmão, do esposo, da esposa, dos filhos. Dentro de casa, cada um por si, Deus por todos. Mas não foi isso que o profeta disse. Vai, pega as vasilhas emprestadas, vai para a tua casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Aquela mulher só tinha ela e os 2 filhos. A família dela era aquilo. Não tinha o esposo porque ele era falecido. Quantas vezes nós estamos negligenciando na nossa casa com a nossa oração familiar, irmãos? Para nós que temos filhos pequenos, igual a Laurinha está começando agora com Lara, e quantos irmãos aqui, a Laurice com a Júlia, a Lúcia com Samuel. Irmãos, ore, irmãs, orem, ore, deixa teus filhos te verem orando. Chore na presença de Deus e deixa eles verem você chorando. Porque é ali que está nascendo a semente. É ali naquela base que eles vão ver. Mamãe ora quando a coisa está ficando feia em casa. Papai busca quando tudo está difícil lá em casa. Você está semeando, irmãos. Quando os meus 3 eram pequenos, eu ajoelhava a orar, Natan subia nas minhas costas, mas eu estava lá de joelho orando. Hoje não precisa de eu estar pegando a mão deles para orar, porque eles sabem o caminho do Senhor. Ensina os teus filhos, irmãos, na oração familiar. Pais, não negligencie. Satanás quer teu filho. Satanás quer roubar aquilo que é teu por preciosidade. Mães, não negligencie os teus filhos. Orem junto. Mesmo que seja uma oração de 5 minutos, pegue as mãos, ou ore pelo menos só vocês no momento ali, na hora da refeição, mas orem. Orem, deixa teus filhos verem vocês orar. Vocês em oração, família em oração, Satanás sabe aonde ele está mexendo. Porque tem os anjos do Senhor acampados ao redor da tua casa. Quando você negligencia na oração e Satanás consegue entrar pelas brechas, você não vai poder questionar diante de Deus: Senhor, por que Satanás está agindo? Eu imagino que o Senhor te responderia: filho, você não confiou a mim a tua casa. Filha, tu não confiaste em mim, como eu posso te ajudar? Irmãos, nós não podemos negligenciar naquilo que é o nosso papel. Deus, Ele é fiel no papel dEle. Deus jamais vai falhar, mas nós falhamos. E se nós somos propensos às falhas, como então venceremos? Com a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que precisa estar em nós. Porque quando você estiver fraquinho, Ele vai pegar na tua mão e vai te levar lá no seu quarto de oração. Quando o seu coração estiver pequenininho, quebrado, com os olhos que não conseguem enxergar um palmo da vitória, o Espírito Santo, Ele vai te abraçar. E você vai sentir o calor dEle te dizendo: filha, não temas. Filho, eu estou à frente dessa tua luta. Por isso precisamos do Espírito Santo, irmãos. Esta mulher então, ela vai para casa, ela fecha a porta, e aquele tantinho de azeite, debaixo da fé, debaixo da obediência, agora vai surtir grande efeito.
Se ela tivesse pegado aquele azeitinho lá, o potinho, deixado lá no cantinho, e olhando para ele, o que eu posso fazer? Por que Deus permitiu? Deus não vai fazer nada na minha vida. Irmão, o azeite por si só não ia fazer nada. Mas aquela mulher teve atitude de fé. E atitude de fé para nós é nós lermos a palavra de Deus. E se a palavra diz que Deus cuida dos seus, então Ele cuida. Se Deus diz que o anjo do Senhor fica ao redor daquele que o teme, então está. Porque Deus não é mentiroso, Deus não inventa, Deus não aumenta, Deus não atrasa, Ele é Deus. O problema é que nós não deixamos Ele atuar em nossas vidas. E por ser Deus, Ele não vai interferir nos teus desejos. Mas nesse caso aqui, essa mulher tinha um desejo maior do que movia nela. Ela pegou muitas vasilhas. O Espírito Santo é derramado na nossa vida à medida que nós nos apresentamos a Ele como vasilhas sedentas desse óleo. Quanto mais você busca Deus, mais o óleo do Senhor é enchido na tua vida. Irmãos, eu quero citar aqui o exemplo da irmã Maria, sem a permissão dela. A irmã Maria, nos anos atrás, ela passou por um vale com o filho dela. Muitos irmãos já sabem, porque nós orávamos aqui por ele. E a irmã Maria, ela estava mais ou menos aqui no nível espiritual com Deus. Mas durante este vale, a irmã Maria foi lá para cima com Deus. Porque a minha irmã foi jejuar, ela foi orar, ela foi chorar. Todos os cultos estava ela aqui de joelho dobrado, estava ela aqui clamando: Senhor, Ele é teu, Senhor, salva Ele. Irmãos, Deus não só ajudou no problema que ela e a Laura estavam passando, como Deus livrou ele da morte quando o carro dele acidentou. Deus livrou ele várias vezes de tantos problemas que poderia ser fatal. E quando ela passou por isso, conversa com ela para você ver a maturidade em Deus. E ela é diferente de mim, de você? Não. Não, irmãos. Não tem diferença nenhuma. Se ela parar de buscar, ela vai cair de novo. A diferença entre um e o outro na fé é quem busca e quem deixa de buscar. Quando buscamos a face de Deus, quando nós assumimos o nosso compromisso, eu vou buscar, eu vou dedicar ao meu Senhor, então Deus começa a derramar na tua vida. As vasilhas começam a se encher, começa a se encher. Quanto mais sede você tem do Espírito Santo, mais azeite Deus vai derramar. Deus vai derramando os azeites. Quando você fala assim, agora acabou as vasilhas, então o azeite cessa. Essa mulher olha para os filhos e fala, me dá mais vasilha. Ela ainda tinha mais azeite transbordando. Mas o filho responde, acabou as vasilhas. Então o azeite cessou. E o que nós entendemos com isso? Que o Espírito Santo é na medida daquele que o busca. Se você busca muito, você vai receber muito. Se você busca mais ou menos, vai ser a mesma resposta. Se você não busca nada, irmãos, você vai ser seco, como um vaso de enfeite, sem utilidade nenhuma. Uma vasilha vazia sem o Espírito de Deus é um galho seco, sem vida. Esta mulher aprendeu diante dessa dificuldade, encher as suas vasilhas com o Espírito Santo. Resultado de tudo isso, que o profeta fala para ela, as vasilhas estão cheias, agora você vai e vende. Ela viu o acontecer por obedecer. O azeite que transbordou, deu a ela o suficiente para quitar a dívida. Deu a ela entendimento para pagar tudo que devia e viver ainda do resto. De uma botija de azeite,
aquela mulher pôde saldar uma dívida impagável. Uma dívida que era pelos 2 filhos para não virar escravo. Irmãos, o nosso Deus é ilimitado. O nosso Deus, Ele pode fazer na tua vida aquilo que você nem imagina. O que você precisa é de uma vasilha de azeite que possa ser enchido o tanto que você buscar. O outro texto que o Senhor nos mostra sobre a parábola das 10 virgens. Esse texto o Senhor não está falando em cima claramente sobre o Espírito Santo. Mas você vai lendo todo o texto, você entende que o Espírito Santo também está sendo ali abordado. O texto de Mateus 25, a primeira parte ali, todo o texto, todo o capítulo do 25, vai falar sobre parábolas da volta do Senhor. Mas o primeiro texto, Mateus 25, vai narrar a história de 10 virgens, que também está falando sobre a volta de Jesus. E o interessante é que, para falar da volta de Jesus, o Espírito Santo, ele entra na questão de que sem ele, a gente não vai conseguir entrar no céu. A gente percebe que, quando foi para falar da viúva, com um tantinho de óleo, foi suficiente para tirar ela daquela dificuldade. Agora o Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo, ali Ele vai nos mostrar uma realidade que nós precisamos entender hoje. Entendemos que aquela mulher com um pouco de óleo, com fé e obediência, ela teve aquele resultado. Mas e nós agora com a eternidade? Será que o Senhor está preocupado só com esse mundo real? Será que o Senhor está preocupado somente em me dar vitória diante da adversidade que eu estou vivendo? Não, irmãos. Não, Deus Ele não fica preso somente aqui. Deus quer te abençoar, porque Ele te ama. Ele é Pai, Ele sabe do seu sofrimento. Mas entre te abençoar aqui e você perder a salvação, Ele prefere deixar você por um tempo, passando pela prova, para que você tenha a salvação eterna. Por favor, não me entenda errado. Não estou dizendo que Deus não quer te abençoar. Mas muitas pessoas que estão passando por lutas, buscam a Deus na adversidade. Deus dá a bênção para aquela pessoa. Quando ela está com a bênção na mão, ela vira as costas para Deus e nunca mais volta para a igreja. Então tem pessoas que Deus Ele não vai dar a bênção. Ele vai segurar por um tempo, para que essa pessoa amadureça, para que essa pessoa cresça na sua fé, para que ela não morra por causa da sua bênção. Espero que os irmãos tenham entendido esse fato. O texto aqui, o Senhor está nos falando dessas 10 virgens, um total de 10 pessoas. O texto de Mateus, ele vai pegar 50% dessas pessoas. A Bíblia chama elas nós sabemos que é uma parábola, né? O Senhor chama ela de virgens. E 5 delas, elas tinham a vasilha. Porém, essas vasilhas estavam vazias. As outras 5 prudentes, você pode ver no versículo 4, elas tinham as vasilhas, lâmpadas, porém elas tinham o azeite. O que isso nos aplica? Irmãos, muitas pessoas estão hoje dentro de igreja, nós já sabemos isso, nós já estamos muitas vezes enfadados de ouvir isso, mas isso é realidade, irmãos, e precisamos cuidar para que nós também não sejamos um dessas pessoas. 5 delas estavam dentro da igreja, era religiosa, estava junto com as outras 5. As 10 tinham uma vasilha para carregar o óleo, mas 5 dessas 10, além da vasilha, elas tinham o óleo, elas estavam preparadas, elas eram pessoas que sabiam que o noivo ia chegar. As 10 sabiam que o noivo ia chegar,
mas 5 descuidou, 5 não se preparou com este óleo. E quando o noivo chega, a Bíblia fala que chega meia-noite. Elas esperavam mais cedo, mas ele chega meia-noite. E do horário que elas imaginavam que ele poderia chegar até meia-noite, elas pegaram no sono. Elas se adormeceram. E quando soaram, o noivo chegou, todas ficaram atônitas. Cadê? Vamos. As que tinham o azeite já estavam prontas para seguir. Mas aquelas que estavam sem o óleo, ficou desesperada, me dá um pouco do seu, divide comigo. Mas as prudentes, mais uma vez, prudente disse, não, senão vai faltar para nós e para vocês, vai comprar lá onde que se vende. Irmãos, se o Senhor chega hoje, e a sua vasilha, nesse texto aqui, a vasilha somos nós, eu e você somos as lâmpadas. A palavra do Senhor diz que nós somos a lâmpada do mundo. E como que uma lâmpada pode brilhar sem o óleo? Hoje nós temos essa lâmpada que o Senhor, deu inteligência para o homem para criar. Mas nos tempos de Jesus, para ter uma lâmpada brilhando, precisava de azeite, de óleo, para que a lâmpada pudesse alumiar. Então, nós observamos hoje que se nós não tivermos o óleo do Espírito Santo, como nós podemos ser luz? E como nós podemos ser achados pelo Senhor, se nós não tivermos o óleo? As 5 virgens com o óleo dentro das suas lâmpadas, elas foram até o Senhor, a porta estava aberta, elas entraram no gozo do seu Senhor. Mas aquelas 5, irmãos, que descuidaram, que ficaram pensando que talvez o Senhor Jesus, o noivo não ia chegar naquele momento. Talvez elas pensaram assim, quando ele estiver perto de ir, eu vou fazer uma aliança, vou ficar perfeito na presença dele. Talvez elas pensaram assim, eu vou viver no jeito que dá. Ninguém sabe, o pastor não sabe como é que está a minha vida, ninguém precisa saber. Pensamento é meu, eu penso o que eu quiser. Eu estou lá em casa na minha internet, eu olho o que eu quiser. Depois quando eu voltar, eu me conserto com Deus. Na época da ceia, quando chegar a ceia, eu me conserto com Jesus. Irmão, e quantos irmãos estão sem esse óleo nas suas lâmpadas? Com as lâmpadas apagando, pensando que tem tempo. Quando o noivo chegou, elas saíram para comprar. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, não teremos mais tempo para mais nada, é do jeito que você estiver. Elas saíram para comprar, para adquirir aquilo que deveria ser uma vida inteira. Irmãos, não adianta nós passarmos a semana inteira na nossa casa assistindo programas de televisão, seja eles quais forem, vendo coisas que não agradam a Deus, conversando, brincando, comendo à vontade. Quando chega o domingo, a gente vem para a igreja e a gente quer que o Espírito Santo opere na nossa vida. A gente ainda fala assim, mas que culto mais gelado. Irmãos, gelados somos nós, porque o Espírito Santo, ele opera individualmente. Se o seu coração está sedento, se a sua vasilha tem espaço para o Espírito Santo ser colocado, ele vai se revelar a você. A palavra diz então que essas meninas, essas virgens saem para buscar esse azeite. Quando elas voltam, as portas estão fechadas, elas não puderam entrar. Então, desesperadas, elas abrem, batem na porta. Senhor, Senhor, também queremos entrar. Mas o dono da casa, o Senhor do caminho estreito, aquele que tem o nome de cada um na palma da sua mão, então dirá para as nécias: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você teve o tempo inteiro para me conhecer, você não me buscou.
agora a porta se fechou, eu também não vos conheço. Há um texto que o Senhor Jesus fala assim: aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. Aquele que nega Jesus hoje, não pode esperar ser reconhecido por Ele na eternidade, porque Ele não tem como reconhecer. Porque os dele, irmãos, Ele não vai deixar nenhum se perder. Aqueles que são dele, aqueles que se preparam. Não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, não. Mas eu estou dizendo que a palavra está nos ensinando que quem quer morar no céu precisa se preparar. Você não vai deixar essa vida aqui e nascer lá de novo, não. Você tem que viver o céu, é aqui, irmãos. É aqui que tem que começar o céu. Abrindo mão de prazeres que você gosta. Abrindo mão de conversas que você ouve. Abrindo mão, muitas vezes, de lugares que você costuma ir. Se a presença de Jesus não pode estar ali, não vai, irmão, não é para você. Se um lugar não é um ambiente que fala de Deus, não entra. Deus não quer você lá, não é para você aquele lugar. E assim nós vamos preparando de fé em fé, de vasilha cheia do Espírito Santo, até Ele vir nos buscar. E o Senhor nos mostra então agora o livro de João. Em João 16, o Senhor é um texto muito delicado, muito maravilhoso, que o Senhor nos deixa dentre todos os textos, né? Toda a Bíblia é profunda, é maravilhosa, é poderosa. Mas esse texto de João 16, o Senhor Jesus ali sentado com os seus discípulos, já nas vésperas dele ser morto por nós. Então o Senhor Jesus revela algo que está valendo até hoje. O Senhor Jesus fala assim: é necessário que eu vou, é necessário que eu vá. Porque se eu for para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo nós nunca ia conseguirmos vencer nada nessa terra. Mas como Jesus foi, Ele enviou o Espírito Santo. E Ele diz assim para nós: o Espírito Santo, Ele vai vir com uma função. E qual é essa função? Convencer o mundo. Quando nós vivíamos jogado no mundo, quando eu era do mundo, falo por mim, quando eu era do mundo, eu nem imaginava que existia Espírito Santo. Nem imaginava que Deus se importava com o que eu pensava, falava ou fazia. Mas um dia o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, me encontrou, assim como está chamando cada irmão aqui. Ele me encontrou e Ele me convenceu que eu era pecadora, que eu ia para o inferno. Então o Espírito Santo começou a trabalhar e me mostrar sobre o pecado. Ele diz no versículo 9, que o Espírito convencerá o mundo do pecado, porque não creem em Jesus. Quando todos nós estávamos no mundo, nós não estávamos nem nos importando quem era Jesus, o que Ele havia feito naquela cruz. Então o Espírito Santo entrou na sua vida, na minha vida, na idade da criança, na idade do velho. Quando Ele entra, então Ele vai mostrar: pecado é desobediência a Deus. Pecado é quando você nega o Senhor Jesus. Sem Jesus você não vai poder ver Deus. Sem Jesus você não vai poder entrar pela porta, não vai poder comer o pão vivo e nem beber da água viva. Sem Jesus você não é possível agradar a Deus. Porque pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz substitutiva, a morte que era minha, Jesus foi no meu lugar. Quando o Helder leu o texto aqui, o Senhor completou o que Ele quer te ensinar nessa noite. Jesus foi levado no nosso lugar. Jesus enfrentou aquela cruz que não era para Ele, irmãos, Ele não tinha pecado. Mas Ele assumiu a minha culpa. É necessário que você entenda que era a sua culpa. Jesus morreu por essa criança inocente aqui. Nós olhamos para ela e falamos: essa criança não tem pecado. Mas dentro dela está o pecado. Ela ainda não
cometeu, porque ela não tem consciência ainda do que é errado. Mas a semente está lá dentro. E quando ela tiver entendimento, é responsabilidade da família dela ensinar que Jesus já pagou o preço. E se ela crê, ela vai ser salva. Então ele veio para nos convencer do pecado. O pecado que nos levava para a condenação eterna. Ele também veio nos convencer da justiça. Essa justiça foi o preço que foi pago na cruz. A morte que me substituiu. O justo pelo pecador. O inocente pelo culpado. Então o Senhor veio nos convencer, veio nos mostrar sobre a justiça. E Ele diz assim: eu vou para o Pai e não me vereis mais. Sim, Ele foi morto na cruz, desceu na morte, a morte não pôde segurá-lo. Prova que você não tem pecado, não morrendo. Porque todos que tiver pecado vai morrer. Porque a morte tem poder legal sobre o pecador. Por isso a morte não pôde segurar Jesus, porque Jesus não tinha pecado, era um santo na morte. A morte teve que devolvê-lo. E ele foi levado ao céu. Então o Senhor vem nos mostrar que o preço foi pago na cruz do Calvário. E também do juízo. Ele fala que o príncipe deste mundo já está julgado. Irmão, Satanás já é um ser derrotado. Na vida do cristão ele não tem mais esse poder. Ele pode te incomodar. Ele pode te trazer tristeza, dor, porque é o papel dele. Mas você não é mais escravo dele. Você não pode mais dizer assim: eu não consigo largar disso, parar com isso, porque eu sou cativa nisso. Irmão, se você precisa tomar uma posição com Deus. Porque Jesus já venceu o diabo. Satanás hoje tem poder na vida de quem não é de Jesus Cristo. Porque essa pessoa ainda não creu em Jesus. Então o Senhor nos fala assim no versículo 12: tenho muitas coisas para dizer para você, mas ainda não posso, porque vocês não suportam. À medida que nós amadurecemos espiritualmente, o Senhor revela coisas para nós. À medida que nós entendemos que o Senhor Jesus, o papel de Jesus, do Espírito Santo, o Senhor nos revela as suas profundidades. Conforme fala lá em Salmo 25, o Senhor fala assim: o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele, o Senhor, lhes fará saber o seu conserto. Deus te revela, Deus se revela para aqueles que buscam o Senhor, amadurecidos na fé. Aí o Senhor fala assim no versículo 13: quando vier o Espírito, que Ele já veio, né? Lá em Atos, você vai ver que no Atos 2, no Pentecoste, o Espírito Santo veio. Então, quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Eu quero te dizer, amado, se você não tiver o Espírito Santo no seu coração, você não vai entender a palavra de Deus. O Espírito Santo é a chave para entendermos os mistérios do Senhor nesta palavra. Por isso Satanás, ele conhece a palavra de capa a capa, mas ele não pode fazer nada porque ele não tem o Espírito Santo com ele. O ímpio lê aí fora a Bíblia, também não pode entender nada. Acha que a Bíblia até é um livro chato, no mínimo, que eles podem achar é um livro histórico, porque não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a verdade não pode ser esclarecida para nós. Então ele diz: quando Ele vier, Ele vai vos guiar com toda a verdade, e Ele vai glorificar o Senhor Jesus. Você não vê pessoas falando muito sobre o Espírito Santo. Você não vê muitas coisas acontecendo e o Espírito Santo em evidência. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não tira a glória de Jesus. Porque toda honra, toda glória, todo louvor está a Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos entender. As nossas vasilhas precisam ser sedentas
dentro desse nome, Jesus Cristo. Tudo que você quer em Deus está em Jesus Cristo. Se você quer receber o Espírito Santo na sua vida, você precisa crer em Jesus Cristo. Se você quer agradar a Deus, quer entrar no céu, você precisa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, então, ele vem nos convencer do que o Senhor Jesus fez por nós, de que o Senhor Jesus pode nos fazer, de que o Senhor Jesus é o único que pode nos salvar e nos libertar de todas as algemas do inferno. Essa pessoa, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, ele pode ser ofendido, ele pode ser entristecido e ele pode ser resistido. O Espírito Santo, ele é educado, ele é gentil, ele não vai forçar você a nada. E o Espírito Santo, ele não pega glória para ele. Você vê pessoas aí gritando, rodando a baiana, fazendo aquelas coisas todas. Fica esperto, porque o Espírito Santo, ele não traz barulho para ele. O Espírito Santo, ele leva a adoração a Jesus Cristo. É Jesus, irmãos, é Jesus. Jesus Cristo, ou ele é tudo na sua vida, ou ele não pode ser nada, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E que nessa noite possamos ser como aquela mulher, aquela viúva, que possamos ter tanta sede deste óleo, que as nossas vasilhas nunca venham a cessar. Que a vasilha que você carrega dentro de você possa ser tão cheio do óleo, que quando o Senhor Jesus surgir nas nuvens, as tuas lâmpadas estejam transbordantes do óleo. Quando o Senhor Jesus chegar, que você possa fazer parte das noivas prudentes, e que você possa entrar no gozo do nosso Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao teu coração, que você possa sair daqui nessa noite com tanta sede da presença de Deus, que você não dê sossego para a sua alma, se você não experimentar a visitação do Senhor e a permanência dele dentro de você. Amém? Oremos ao Senhor Jesus. Ó Senhor, te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, meu Pai. Senhor, traga, Senhor, entendimento. Espírito Santo da verdade e da justiça, o Senhor que convence o mundo do seu pecado. Senhor, revela o teu Filho em nós, mostra-nos, Senhor, as nossas necessidades em Ti. Assim como aquela mulher, Senhor, meu Deus, que diante da luta, ela não buscou outro lugar, senão a Tua presença. Ó Deus, assim como as virgens prudentes, Pai, que o nosso coração também seja preparados por Ti, Pai. Vasilhas cheias da Tua presença. Fica conosco, Salvador. Liberta-nos de nós mesmos. Dai-nos um coração sensível à Tua voz, um coração que almeja a Tua presença. Vem, Jesus, vem. Visita os irmãos que estão em casa, Pai. Liberta, Senhor, vai libertando nessa noite de todo mal, Senhor, os teus filhos, em especial, Senhor, a Cida, Senhor, em especial, Senhor, meu Deus, a vida do Gabriel, Jesus, liberta ele, Senhor, de todo laço do inimigo. Senhor, visita teus filhos que estão em casa, Senhor, por algum motivo não puderam estar aqui. Que a mão do Senhor possa sustê-los, que a mão do Senhor venha colocá-los de pé. Senhor, eu repreendo da tua igreja que está em casa, Senhor, que o Senhor vai queimando todo desânimo, toda preguiça, toda tristeza, todo medo, Senhor. Que teu povo, Senhor, venha te glorificar e te exaltar, e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é suficiente, Pai, que o Senhor é 100% tudo que nós precisamos. Fica, Salvador, fica conosco.
Senhor, mais uma vez, visita a vida do Faiten, visita ele, Pai, visita naquela UTI, Pai querido, que ele venha se recuperar, em nome de Jesus, assim como o Senhor, Pai amado, visitou a Crislene, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa visitá-lo também nessa noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor, Pai, possa visitá-lo, em nome de Jesus. Amém.